Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Se você já faz parte dessa família, se você já conhece o canal, se você é inscrito no canal, seja bem-vindo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, esse é o canal Pela Fé, um canal criado, nossa intenção é divulgar a palavra de Deus, é falar da palavra de Deus, única e exclusivamente falar da palavra de Deus. E se você faz parte do grupo das pessoas que vivem pela fé, se você gosta de consumir bons conteúdos, você está no lugar certo. Esse canal foi feito para você. Há algum tempo eu propus no meu coração a estar aqui falando sobre o livro de Hebreus, capítulo 11, que fala da fé e dos seus personagens, pessoas que fizeram a diferença pela fé aqui nessa terra. E eu fiz um vídeo, que é a primeira parte, que eu falei sobre o versículo 1 e 2 do capítulo 11, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos e nós esperamos. E por essa fé, os antigos alcançaram testemunho. Esse capítulo de Hebreus, ele é chamado de Heróis da Fé. Ele é intitulado Heróis da Fé. Em algumas Bíblias vem escrito Os Heróis da Fé. E cada versículo ele começa com os dizeres pela fé. E isso estimulou estar mudando o nome do canal de Questão de Fé para Pela Fé. E eu me propus estar falando cada um dos episódios, em cada um vídeo, estar falando a respeito de um personagem diferente, que servem de exemplo para nós nos dias de hoje, através dos seus atos que eles fizeram, pela fé. E hoje eu quero estar falando sobre o nosso primeiro personagem de hoje, que é um exemplo de fé, que se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O nosso primeiro personagem de hoje, aliás, o primeiro personagem dessa nossa série Pela Fé em Hebreus 11 é Deus. Pode soar estranho dizer que Deus tem fé. Realmente até soa um pouco estranho. Deus tem fé. Fé em quê? Nós, sendo humanos, nós temos fé em Deus, no ser que está acima de nós. E Deus? Sabemos que Deus não tem ninguém acima dele. Em quem Deus tem fé? Esse versículo nos garante: Deus tem fé na sua palavra. Aquilo que ele fala acontece. E esse versículo deixa claro que pela fé, pela palavra, Deus criou aquilo que não existe. Ele chamou existência aquilo que não existe. Aquilo que é aparente foi criado do que não é aparente. Se nós formos fazer um giro de 360 graus e olhar à nossa volta, nós vamos ver tudo que nós enxergamos com os nossos olhos foram criados por Deus. Mas se nós formos basear somente naquilo que nós enxergamos, nós vamos limitar muito o poder de Deus, limitar muito o poder de criação de Deus. Porque nesse nosso universo existem muitos lugares onde o homem jamais colocou o seu pé, onde jamais o homem vai chegar. A palavra de Deus ela é muito clara. Ela diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Existem lugares onde os nossos olhos jamais vão chegar. E o que é invisível também, Deus criou. Aquilo que se encontra na galáxia mais distante também foi criado por Deus. E nós não precisamos ir longe. Aqui mesmo
nesse nosso planeta. Existem lugares onde o homem jamais colocou a planta dos seus pés e jamais ele vai colocar, como por exemplo nas profundezas do oceano. Existem lugares onde o homem ainda não chegou, não vai chegar e não vai monitorar. O pregador Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, que por sinal é o meu preferido, um dos meus favoritos, ele fala na sua pregação que ele diz que ele fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele diz, ele trabalha a criação da terra, e ele diz que a terra era uma massa informe, ele era matéria informe, bagunçada e organizada, desorganizada. A própria Bíblia diz em Gênesis 1:2 que a terra era sem forma e vazia. Ou seja, Deus tem o poder de organizar aquilo que está desorganizado. Deus tem poder, capacidade de fazer organizar aquelas massas informes, aquela matéria informe, aquela matéria bagunçada. Deus é capaz de dar forma àquilo que não tem forma. Deus, ele tem a capacidade de trazer à existência na nossa vida aquilo que não existe. Deus, ele tem a capacidade de criar na nossa vida aquilo que nós não enxergamos. Deus tem capacidade de organizar a nossa vida, trazer à existência e organizar aquilo que nós temos por bagunçado na nossa vida. Quando Deus entra na nossa vida, ele traz à nossa realidade coisas que nós não vivenciamos, que nós ainda nem conseguimos imaginar, nem jamais vamos imaginar, nem jamais vamos ver, nem jamais vamos ouvir. Deus tem a capacidade de organizar aquilo que está bagunçado na nossa vida. Devemos acreditar que Deus, ele tem a capacidade, pela sua fé e pela sua palavra, de trazer aquilo que nós estamos buscando e desejando e temos realmente nos empenhado em conseguir. Deus tem a capacidade de organizar aquilo que está bagunçado na nossa vida. Devemos acreditar nisso, devemos acreditar que o que Deus fala se cumpre. Nós vemos na palavra de Deus um centurião buscando Jesus Cristo, procurando Jesus Cristo para curar um servo seu que estava doente. E Jesus Cristo se prontifica na casa desse centurião. E esse centurião, ele diz para Jesus Cristo: olha, eu sou centurião, tenho soldados a meu comando e as minhas ordens, e tudo quanto eu falo e ordeno, os meus soldados, eles fazem conforme eu falei. E você, sendo um líder, sendo uma autoridade no mundo espiritual, você não precisa ir na minha casa, tão somente dê uma ordem e o meu servo será curado. Aquele homem entendeu que Jesus Cristo, que Deus, ele tem a capacidade de fazer o que ele quer através da palavra, que não era necessário Jesus ir na casa dele e impor as mãos. Bastasse uma palavra e aquele servo daquele centurião seria curado. Nós também devemos entender que Deus, ele pode proferir uma palavra ao nosso respeito, e tudo aquilo que Deus falar ao nosso respeito vai se cumprir. Nós devemos buscar e nos empenhar para que Deus diga palavras ao nosso respeito. Nós devemos seguir o exemplo desse centurião e dizer para Deus: Senhor, basta uma só palavra e a minha vida se resolve. Basta uma só palavra sua e aquilo que não existe na minha vida vai vir à existência. Basta uma só palavra sua e minha vida será organizada, será controlada. Tudo que está errado, tudo que está fora do lugar será
organizado. Devemos voltar a acreditar nisso, ou se não acreditamos ainda, acreditar. Devemos pedir que Deus profira o nosso nome na sua boca. Quão bom é quando Deus profere o nosso nome na sua boca para determinar ordem a seus anjos a nosso respeito. Porque se Ele determinar, vai se cumprir. Devemos acreditar que Deus ele tem esse poder e essa capacidade de determinar coisas ao nosso respeito, porque o que ele diz vai se cumprir. Existem alguns dilemas que acompanham o ser humano, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Para onde nós vamos é bem fácil saber, ou nós escolhemos a bênção ou nós escolhemos a maldição. Ou nós escolhemos a vida, ou nós escolhemos a morte. Ou nós escolhemos o caminho do espírito para a vida, ou nós escolhemos o caminho da carne para a morte. Porque o caminho da carne é morte e o caminho do espírito é vida. Nós podemos escolher. Mas existe uma coisa que é imutável, é de onde nós viemos. Nós viemos do coração de Deus, porque tudo aquilo que é visível foi criado do que é invisível. Nós somos seres visíveis, carnais, nós somos massa, nós somos matéria. Então, também fazemos parte da criação de Deus. Nós saímos do projeto de Deus, nós saímos do coração de Deus, nós saímos do sonho de Deus. Como Deus disse na criação: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Fomos criados por Deus. Nós estamos aqui pela única e exclusiva vontade de Deus. Foi Ele quem nos criou. Deus criou os bons, os maus, criou os justos, os injustos. Deus criou aquele que crê. Deus criou o ímpio. Deus criou tudo que existe. Nós somos criação de Deus. Tudo é criação de Deus. O que enxergamos, o que não enxergamos. Tudo isso foi criado por Deus. Devemos acreditar, devemos usar esse exemplo ao nosso favor. Devemos usar ao nosso favor esse exemplo desse centurião. Acreditar e pedir: Senhor, por favor, profira alguma palavra ao meu respeito. Nós devemos acreditar que Deus tem poder para isso e usar isso ao nosso favor, porque nós podemos sim conquistar aquilo que nós almejamos e podemos organizar a nossa vida através da fé em Deus. Deus é o nosso exemplo maior, que pela fé nós podemos alcançar aquilo que nós vemos e nós ainda não temos. Eu desejo que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu gostaria que você seja tocado, que nós sejamos tocados também por esse exemplo de Deus, que é o nosso primeiro personagem dessa série Pela Fé. Deus criou o mundo pela fé na sua palavra. Muitas pessoas às vezes podem se sentir, muitas pessoas talvez se sintam tristes, desanimadas. Não há motivos para nós ficarmos em dúvida de onde nós viemos e para onde nós vamos. Viemos de Deus e se nós escolhermos o caminho do Espírito, voltaremos para Deus. Escolheremos o caminho da vida. Que Deus te abençoe. Se você entende que esse vídeo é relevante, por favor, compartilhe com alguém, compartilhe bons conteúdos. Devemos adotar o hábito de compartilhar bons conteúdos. Por favor, eu te peço que você
se inscreva no canal, dê o seu joia, dê o seu like. Eu preciso que esse canal cresça. Por favor, ative o sininho de notificação. Você já reparou que quantos vídeos aparecem no seu celular sem você pesquisar, porque eles são sugeridos para você? Eu acredito que quanto mais pessoas nos ajudando na sua inscrição, o meu vídeo, esse vídeo, ele possa ser sugerido para pessoas do Brasil, quem sabe do mundo. E essa palavra possa chegar na mão de pessoas que estão precisando. Como eu vi uma pessoa falando, o YouTube para você assistir é de graça. O único preço é dar o joinha, inscrição, e que não é cobrado nada. Eu preciso que esse vídeo seja recomendado, preciso que o YouTube entenda que é relevante o canal, para que esse vídeo seja alcançado, seja indicado e alcance pessoas. Porque nós vemos muitos canais que divulgam morte, divulgam coisas ruins, eles alcançam pessoas, e é preciso que bons conteúdos, que a palavra de Deus cheguem às pessoas. E você faz parte desse projeto, nos ajudando. Eu desejo muito que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você seja muito próspero, onde quer que você coloque a planta dos seus pés. Eu desejo que Deus ele fale o seu nome, ele profira, que ele possa proferir o seu nome na boca dele, ordenando ordem aos seus anjos a seu respeito, te abençoando onde quer que você coloque a planta dos seus pés. Por favor, assista aí esse vídeo que eu tenho colocado aí na descrição, que é a primeira parte dessa série Pela Fé, e vamos continuar em vídeos futuros, próximos agora, falando dos próximos personagens desse capítulo que vão nos inspirar a nossa vida em busca de vitórias, porque através da fé nós podemos alcançar o inalcançável, e nós vamos ver nessa série que pessoas simples alcançaram coisas grandiosas nas suas vidas, e nós podemos alcançar também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, seja muito próspero, em nome de Jesus Cristo. Amém.